Olá pessoal, eu sou a Demac e estamos trazendo mais um vídeo hoje aqui no canal. Esse bonequinho estiloso, a gente vai iniciar a aula dele hoje. Esse aqui, o corpo, a cabeça e os braços, eu costuro no risco do molde. As pernas são as únicas que a gente vai recortar no risco. Já contornei todos os riscos do molde com costura. Deixei aberto aqui esses cantinhos do corpo do Noah e essa parte da cabeça. Agora eu vou recortar. Agora sim, eu vou ali para a máquina e vou fechar aqui esses cantinhos com uma costura. As pernas eu costurei, deixando meio centímetro. Deixei aberto aqui em cima por onde eu vou desvirar. E deixei aberto aqui embaixo também, a ponta do pé. Porque essa ponta, eu não vou fechar ela quadrada. Depois que eu costurar os dois lados, eu vou acertar aqui as costuras de cima e de baixo. Para facilitar, dá para fazer um risquinho de lápis aqui para seguir como linha de costura. Isso ajuda muito na hora de calçar o tênisinho. Aí passo uma costura em cima do risco, como eu já fiz com esse aqui. E aí recorta, deixando a ponta do pé redonda. Antes de desvirar, eu vou dar 2 piquezinhos aqui nessa curva. Vou desvirar todas as peças e voltamos com a parte de encher. Os outros dois eu encho da mesma forma. Deixo aqui 2 dedos, até para dar esse joguinho na perninha, né? Para ele não ficar com a perna estaqueada assim quando eu costurar no corpo. E o braço é a mesma coisa. Vou deixar 2 dedos aqui de distância antes da extremidade do final do braço para costurar. E ele vai ficar com esse bracinho bem flexível, que depois a gente vai colocar a mãozinha dele no bolso, como vocês viram ali na foto da thumb do vídeo. Depois dos cantos fechados, eu vou desvirar o corpo. Já tô com os bracinhos, as pernas e a cabeça do boneco Noah cheios. Vou frisar esse ladinho aqui onde eu vou costurar as pernas. Dobro 1 centímetro para dentro. E vou acertar aqui no corpinho, a ponta do pé virada para dentro do corpo. Faço a mesma coisa com a outra perna. Tô verificando aqui para ver se os dois estão na mesma altura, antes de alfinetar e costurar. Costura bem arrematada nas duas pontas das pernas. Agora eu encho aqui o corpinho até em cima, não esquecendo, pessoal, pescoço bem firme, para depois a gente colocar a cabeça do Noah aqui, dar um pinguinho de cola e firmar com umas costuras. Vamos pregar então os bracinhos do Noah. Eu vou me basear por essa parte redondinha aqui, que ela simula como se fosse um ombro. Vou acertar o braço aqui no ombro e deixar a mesma medida para cada lado. Quem tem dificuldade de fazer um ponto mais escondidinho assim, um ponto invisível, pode fazer aquele ponto de X também, ou faça com seu ponto, né, bem caprichadinho. O importante é que esse braço fique bem firme, bem fixado. Depois de costurar os braços, vamos fixar a cabeça. Deixe uma boa distância aqui, uns 2 dedos entre os ombros e o início da cabeça. Embaixo do pescoço, eu procurei costurar com um ponto bem discreto, mas aqui atrás não importa o tipo de ponto que vocês vão fazer. Depois a gente vai cobrir com o cabelo.
Pode ser um ponto invisível, pode ser uns pontos maiores, desde que fique bem costuradinho. Para fazer os cabelos do Noah, eu vou pegar uma lã lisa, enrolar em 4 dedos, dando 10 voltas. A quantidade de mechinhas que a gente vai fazer para o cabelo do Noah vão estar descritas no molde, assim como as medidas do boneco também, o tamanho dele pronto e todas as peças vão estar com as medidas. Com as mechinhas todas prontas, agora eu vou pegar mais ou menos aqui, ó, da metade da lateral da cabeça. O lado não importa, vocês escolhem se querem para esse lado ou para esse lado. E vou fazer um risquinho, uma marcação de lápis, ou pode ser aquela caneta que apaga com o calor também. Aqui na beirinha, como se fosse uma marquinha de como vai ficar o cabelo repartido. Eu vou me guiar por essa linha e vou colar as mechinhas de cabelo aqui e aqui. Depois o resto da cabeça, na parte de trás, eu vou só colando e preenchendo com as mechinhas. Essa última aqui eu colo ela de lado, para não ficar muito volumoso o cabelo dele. Esse lado prontinho. Agora eu faço a mesma coisa no outro lado. É claro, né, pessoal, que depois que a gente colar todas as mechas, vai ter que emparelhar. Dar uma cortadinha na frente. Vou colando. Eu colei 4 e a última eu vou colar ela de lado. Ó, o cabelinho dele, depois a gente vai pentear, né, arrumar, dar aquela emparelhadinha. Vai ficar assim, ó, pro ladinho aqui. Agora vou usar o resto e cobrir a parte de trás aqui do cabelo e essas beiradinhas aqui. Agora, nesse processo de cobrir a cabeça, eu começo a colar elas tudo de lado, assim, caindo para baixo. Vou colar essa camada aqui logo depois da franja. E a próxima camada eu vou colar aqui em cima do pescoço para cobrir o acabamento da costura. Franjas coladas. A primeira carreira de mechas da parte de trás aqui que fica rente, a franja também coladas. Agora eu vou deixar ele de costa e vou começar outra carreira aqui. Aqui atrás da bochecha, vou colocar uma mecha e vou apertar ela para ela colar e preencher bem aquela parte ali. Vou fazendo a outra carreira aqui para cima. Do mesmo jeitinho, só que eu não boto cola pra cá, só ali, onde eu vou fixar a carreira de mechas, pra deixar soltinho aqui embaixo. Já colei até aqui, agora a última que sobrou, eu vou colocar cola aqui, espalhar um pouquinho que eu possa colar toda a mecha. Eu vou colar ela assim deitadinha e apertar ali para ela fixar. Agora, como ficou compridinho aqui, tapou o pescoço, eu vou levantar e vou colocar um fiozinho de cola aqui. Nesse caso, a costura do meu pescoço ela ficou bem discreta, mas para quem ficou muitos pontos, faz mais umas mechinhas de cabelo e cola aqui por cima. Vou passar um fiozinho de cola aqui. E quando eu deitar o cabelo do Noah, eu coloco todas as mechas para baixo e pressiono um pouquinho até a cola esfriar. E daí toda a camada de baixo das mechas ali vai colar e esconder aquela costura do acabamento do pescoço. Ó, prontinho, pessoal. Se a gente fizer assim e colocar para cima o cabelo, a gente vê que a maior parte ficou coladinha ali, cobrindo o acabamento de costura feita no pescoço. Para tesoura esses cabelos aqui e emparelhar essas pontinhas aqui que estão desproporcionais, né, que estão disparelhas. Vamos passar um blush aqui nas bochechas do Noah e vamos fazer o rostinho, depois a roupa. Para fazer o rostinho do Noah, aquela reguinha famosa que eu sempre uso na maioria dos vídeos,
um botão médio, um pouquinho maior do que um botão de jaleco, para fazer a boca. Vou centralizar o meio do rosto, e eu sempre faço 1,5 cm para a direita e 1,5 cm para a esquerda, a partir do meio do rosto. Então, aqui tá o ponto zero, eu vou marcar aqui 1,5 para cá e 1,5 para cá. Eu sempre confiro para ver se os dois pinguinhos estão alinhados, porque senão fica um olho aqui embaixo, outro lá em cima, enfim. Daí eu faço essa forma menor aqui, oval, a partir daquele ponto para cima. Preencho o meio com preto, eu não deixo muito grossa a tinta para ela secar rápido. Eu deixo só por alguns instantes para o tecido absorver a tinta. E eu pego um pincel fininho e molho bem a pontinha ali, só um fiozinho mesmo de tinta. Ah, esse pincel tá muito ruim. Esse aqui é bem velhinho já. Tem um pincel novo, mas às vezes eu não consigo trabalhar com os novos. Acaba sendo mais difícil. Ah, mas até que deu esse aqui. Ilumino o cantinho do olho do Noah. Agora, para fazer aquela espalhada na tinta, eu vou precisar do meu pincel velho mesmo, não adianta. Eu dou uma espalhadinha, quando eu espalho assim, acaba afinando também aquela linha. Deixa um clareamento mais suave, não fica uma linha muito branca. Então, eu dei uma limpadinha ali na beirada. Agora, eu vou dar uma leve aumentadinha aqui com a caneta, para disfarçar aquela imperfeição ali. Vou ter que fazer a mesma coisa no outro. Detalhe do olho do Noah, eu vou fazer só uns risquinhos pra cá e pra cá, embaixo aqui com a caneta preta mesmo. Depois a boca e as sobrancelhas eu vou usar marrom. Vamos fazer os pinguinhos do olho. Uso a ponta do palito de churrasco. Para fazer os pinguinhos menores, uma agulha de máquina. Quem acompanha o canal há bastante tempo aí já tá expert em fazer esse tipo de olhinho aqui, porque é bem repetitivo, né? A maioria das vezes é esse modelinho de olho que eu faço. Sobrancelhas e boca. Sobrancelhas também não existe um jeito errado, né? Cada um faz no seu estilo. Só o olhinho que é importante não colocar nenhum cílios. A boca, eu posiciono o botão 2 centímetros para baixo do olho, e esses 2 centímetros dá mais ou menos aqui, ó, porque é da onde eu vou começar a boca, não da onde termina o botão aqui, da onde 2 centímetros da onde eu vou começar a boca. Faço a volta com a caneta até o outro lado. Firmo bem o botão, que é para não ficar com 2 riscos quando eu terminar, porque eu sempre passo mais de uma vez. Um pouco acima da boca, entre os 2 olhos, eu faço o narizinho. Aí, boneco Noah. Boneco Noah quase pronto. Agora vamos fazer a camiseta dele e o macacão. Vamos começar a roupa do Noah pela camiseta. O molde vai assim, a gente risca, corta na extremidade do risco. Antes de fechar, eu vou passar ela pro lado do avesso e vou costurar 2 tirinhas de tricoline, que é o detalhe que vai fazer já o acabamento da bainha da manga. Vou costurar aqui. As medidas dessas tirinhas vai no molde. Não vai o pedaço assim, não vai o molde da tira, vai só as medidas. Vou costurar avesso com direito. Vou virar elas assim, costurar aqui e aqui. E vou virar pro lado direito, dobrar esse viés e passar um pesponto por cima que cubra essa costura aqui. Dobro assim, dou uma frisadinha e passo uma costura aqui em cima. Em seguida, eu vou dobrar e fechar aqui as laterais. Passar uma costura arrematada do início ao fim, como eu já fiz aqui nesse outro lado. Vamos desvirar e para dar o acabamento da gola, da bainha e da parte de trás, aqui onde eu vou fechar a camiseta do Noah, eu vou fazer um viés de tricoline. Eu faço essas tiras daquela forma que eu mostrei para vocês em outros vídeos. Eu pego a lateral da auréola do tricoline, faço um pique na altura que eu quero que fique a medida da minha tira e rasgo. Assim ela sai toda na mesma largura. Eu vou pegar esse viés e vou dobrar a primeira ponta, deixar marcadinho aqui. Vou começar a costurar ele pela parte que vai ficar para as costas, bem no meio aqui de uma da parte
de uma parte das costas. Faz uma costura de meio centímetro e vai contornando toda a volta da camiseta. Costurei viés em toda a volta da camiseta. Agora eu vou pegar esse primeiro pedaço aqui onde eu fiz a dobrinha, para deixar um acabamento bonitinho aqui no viés. Vou dobrar as duas partes ali para dentro. E vou começar por aqui a costura. Vou arrematar e vou fazendo essa costurinha em toda a volta, para deixar esse acabamento aqui. Aqui nessa pontinha, nas partes das quinas, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer, mas não é difícil. Chega que eu só dou uma dobradinha aqui, ó, e continuo costurando. Vai ficar uma dobrinha aqui nas duas pontas. Já fiz toda a costura na volta da blusinha, com o viés virado, dobrei aqui essas beiradinhas que parecem mais difíceis. Agora eu vou colocar o botão. Agora eu vou colocar botão de pressão. Eu vou colocar essa cor aqui que é a mais parecida que eu tenho. Não tenho esse verde bem limão aqui, mas ela serve igual. Prontinho. Camiseta pronta. Agora eu vou reservar e vamos fazer o macacão. O macacão eu vou cortar 4 partes. Eu sempre boto o tecido direito com direito. Então eu vou riscar 2 vezes essa parte aqui do macacão. Eu tô usando um jeans, mas vocês podem usar tricoline ou qualquer outro tecido plano. No molde vai ter uma marcação aqui, não sei se vocês conseguem ver, eu fiz um risquinho de caneta, que eu vou fazer um piquezinho ali. Já vou fazendo as duas partes juntas, que é para pegar os dois lados. E aí embaixo, na bainha, também tem uns piquezinhos aqui. Vou fazer os piques na marcação, já vou mostrar para vocês para que serve. Os piques da bainha é feito nas duas partes, a parte da frente e a parte de trás. Esse primeiro pique aqui de cima é feito só nas costas, porque ele vai servir para localizar o lugar onde a gente vai costurar a alça do macacão. Na frente, como vai o peito do macacão, não precisa de marcação. Então, já marquei as duas aqui. Vou passar uma costura nos 2 ganchos. Depois que eu passar a costura, eu vou pegar essas marcações aqui e vou fazer uma dobra. Essas marcações servem para isso. Eu vou dobrar na marcação que tá para dentro e depois na marcação de fora. Vai ficar um plissado de meio centímetro. Vou fazer isso nas 2 marcações. Ó, dobro para dentro, aí vai ficar um plissado assim. Nas 4 partes eu vou fazer isso. Eu vou passar a costura aqui nos 2 ganchos. Essas 2 partes aqui são as alças. Eu vou dobrar, fazer uma costura de meio centímetro e fechar uma das pontas. Uma ponta fica aberta, a outra vai ficar fechada. Eu tenho que desvirar pela ponta aberta. Essa parte aqui é o peito do macacão, mas eu vou mostrar para vocês depois que a gente fizer esses processos aqui. Agora que eu já passei essa costura aqui nos 2 ganchos, eu vou virar a costura para um lado, vou escolher um lado e vou passar um pesponto aqui por cima da costura. E essas beiradinhas aqui da bainha, onde eu marquei já a dobra naqueles piques, eu vou passar uma costura nas 2 pernas, nas 4 pernas, na verdade. Nas 4 partes, a da frente e a das costas, eu vou passar uma costurinha aqui para marcar essas dobras. Fiz as costuras, agora eu vou desvirar as alcinhas. Vou dar uma frisadinha para a alça ficar bem assentadinha e as costuras ficarem bem dobradas, mas quem quiser pode passar também. No jeans, por ser grosso, é um pouquinho mais difícil de desvirar, mas no tricoline é bem tranquilo. Agora, a gente vai pegar a parte que tem as marcações, que é a parte das costas, e eu vou posicionar a alça do macacão com a costura pro lado de dentro. Vou dobrar e botar a costura pro lado de dentro, e vou posicionar essa costura no pique desse lado, do pique para fora. Fazer isso com as 2 alças e vou marcar aqui antes de ir para a máquina. A outra parte, que é a parte da frente, vai ser onde eu vou colocar o peito do macacão. Vou dividir o meio, frisar e vou acertar o friso rente na linha dessa costura aqui. Vou marcar também, vou dar um alfinete aqui. Eu já vou mostrar para vocês
Antes de passar a costura aqui, acertar as duas e passar essas duas costurinhas, eu vou mostrar para vocês o bolso. E daí eu já faço tudo de uma vez só. Esse aqui é os bolsinhos que a gente vai colocar no macacão. Vocês podem observar que tem 4 pedaços do bolso, porque eu vou costurar direito com direito, vou costurar a voltinha aqui e essa parte redonda nos dois bolsos. Vou costurar aqui e aqui. Essas duas beiradas aqui eu vou deixar abertas. Feito as costuras dos dois lados, agora eu desviro e vou mostrar para vocês para que serve fazer duplo e fazer essas costurinhas aqui, fechar como se fosse fazer um pacotinho. Essa parte aqui é importante deixar ela bem desvirada e frisada essas costuras. Esse aqui até recomendo passar também. É importante deixar ela bem desvirada e as costurinhas bem acertadas. Agora, a gente vai ver a parte prática dessas beiradas aqui. Ó, vou acertar aqui. Isso aqui nem era para ter marcado agora. Deixa eu trocar aqui o alfinete, porque ela vai por cima dos bolsos. Vou acertar aqui e aqui. Quem quiser pode colocar um alfinete, mas eu não, só acertando as duas pontas aqui ele dá certinho. Eu vou passar uma costurinha aqui nessa beirada, né? Aqui fica aberto porque vai ser o bolsinho. Vou passar a costurinha aqui, aqui em cima e aqui na beirada. Isso facilita fazer ele duplo, porque essa beirada nós teríamos que fazer uma bainha. E uma curva assim é muito ruim de fazer bainha dobrando. Teria que botar uma limpeza ou um viés, o que daria mais trabalho. E essa beirada aqui redonda também, para dobrar para dentro e pespontar, ia ficar bem chatinho de fazer. Aí não ia ficar um trabalho tão bonitinho, assim, tão bem acabado, né? A parte redonda bem arredondadinha. Agora eu vou costurar eles aqui antes de colocar o peitoral do macacão. Aí sim, depois que a gente costurar aqui, aí já pode passar essa costura aqui em cima, fixando o peitoral do macacão. E já podemos unir as duas partes, né? Porque o bolso tem que estar costurado, porque ela vai pegar a costura aqui, vai pegar por cima do bolso junto. Então, vamos ali para a máquina fazer esses processos. Colocados os bolsos, deixei a parte de cima aqui aberta, vai ser onde ele vai colocar a mãozinha. Já costurei também o peitoral, ó, os bolsos ficaram presos ali embaixo. E uni aqui a lateral das duas partes, da frente e das costas. Passei a costura para firmar as alças, né, para fixar o lugar onde elas vão ficar. Agora, tem outra parte que nós temos que cortar. O forro, eu cortei do mesmo tecido da camiseta. Eu vou acertar o forro, como é que tá aqui, meu macacão tá assim. Então, eu vou colocar o forro direito do forro com o direito do macacão. Aqui. E vou fazer uma costura aqui nesse pedacinho. Depois de fazer a costura, vou acertar o forro com a parte de dentro do macacão. Vou acertar a costurinha aqui do lado, ó, acertou ali a costura com a costura. Prontinho, acertamos todo o forro. Agora eu vou passar uma costura de meio centímetro aqui, fazendo as quinas aqui e terminando a costura aqui. Feitas as costuras da parte do forro e da parte de fora, eu vou desvirar. Essa curva aqui vocês cuidem na hora de costurar o forro, façam ela bem feitinha para pegar essas duas partes juntas, porque às vezes fica um abertinho ali que a costura não pegou. Depois de desvirado, aí eu acerto as duas laterais e costuro tudo junto, desde o forro até a parte final do macacão. Agora que eu já costurei as laterais, eu vou fazer a bainha do forro. Vou dobrar 2 vezes e fazer uma bainha fina. Próxima etapa, eu vou pegar 10 centímetros de elástico fino e vou prender ele aqui nessa costura lateral do macacão. Vou virar a costura para as costas, vou prender ele aqui, fazer uma costura bem arrematada nessa ponta e uma costura bem arrematada na outra ponta. Vou prender nessas duas laterais, daqui e daqui. E vou virar o forro para baixo. Vou começar a fazer uma bainha dessa costura até a outra costura. Apenas aqui, porque essa parte da frente a gente vai fazer um pesponto diferente. Acerto bem o forro virado para baixo e eu vou fazer uma costura de 1 centímetro, porque eu vou deixar um canal aqui dentro para esse elástico esticar. Então, já tá aqui arrematado, faço uma costura daqui, um quadradinho, uma ponta e vou seguindo até o outro lado. É essa costurinha aqui que a gente vai fazer. Começa aqui, dá uma arrematada e depois segue reto até o outro lado, uma costura de 1 centímetro e o elástico fica levemente esticado ali dentro. Esse elástico é para dar uma fechadinha aqui, para não ficar muito grande o macacão na cintura. Agora, essa parte que sobrou da frente,
A gente vai começar por aqui e fazer um pesponto na beiradinha. Só para não ficar muito solto aqui esse forro. Assim o forro fica acertadinho para dentro, não fica virando pro lado de fora. Próximo passo para finalização do macacão, nós vamos pegar essas tirinhas, vão estar as medidas no molde, e vamos costurar pelo lado de dentro. Meio centímetro de costura aqui na beirada, vamos acertar o direito da tira com o avesso do macacão, cuidando para deixar essas dobrinhas aqui acertadas, e essa costura aqui a gente escolhe um lado, eu vou escolher a minha para virar para trás, sempre eu viro as costuras para trás. Vou fazer uma costura aqui para unir a tira no macacão, nas duas pernas. Para finalizar, a gente dobra uma beiradinha de meio centímetro e costura ela por cima para tapar a costura de acabamento. Pertinho do final já o macacão, desvira para o lado avesso para passar a costura na entrepernas. Próximo passo, já vamos colocar os botões. Agora vamos para a finalização dos botões. O botão da alça é bem na beiradinha aqui, pessoal. Deixa uns 3 milímetros ali, porque é o tamanho, a tira dá o tamanho exato para chegar até o peitoral do macacão. Acabamos o macacão, agora vamos vestir com essa roupinha que a gente fez. Prontinho, pessoal, boneco Noah. Nessa aula, a gente vai aprender a fazer esse tênisinho pro Noah, tá virado aqui, agora sim. Esse tênisinho pro Noah, vai aprender a fazer o cadarcinho, toda a montagem, essa jaquetinha forrada, e também vou mostrar para vocês a como colocar um cadarcinho com agulha, para quem não tem como colocar ilhós no tênis, dá para fazer um tênisinho que também fica bem legal. Então, chega de conversa e vamos aprender a fazer esse sapatinho e essa jaquetinha. Vamos deixar de lado um tênis e vamos trabalhar só com um, porque o passo a passo se repete para fazer os dois pés. Uma parte de tecido de fora e uma parte de forro. Eu usei tricoline para o forro e uma sarja para o tecido que vai por fora. Essa aqui é a parte do corpo do tênis e essa aqui é aquela lingueta. Vou acertar o forro e o lado de fora direito com direito e passar uma costura bem fininha aqui na volta para não ficar muito grosso por dentro. Eu desviro as duas partes e passo um pesponto por fora para ficar bem virado para dentro o forro e ficar firmezinho aqui as beiradas. Vou passar essa costura nessa parte aqui do corpo do tênis e na lingueta também. E vou passar uma costura também embaixo, para deixar bem juntinho as duas partes do forro e a parte externa, para quando a gente for colar no solado, juntinho, tudo bem acertado. Então, vou passar a costura aqui, um pesponto e uma costurinha aqui na volta também. Por enquanto, eu guardo essa parte da lingueta e a parte do corpo do tênis, eu vou fazer uma marcação aqui nessas pontas, para colocar 3 ilhós. Eu vou fazer uma marquinha aqui e a outra no final. E daí, a do meio, eu meço bem entre as duas primeiras marcas, para colocar os ilhós. Como eu não tenho alicate, eu vou colocar no balancinho. Então, eu vou furar e já vou trazer colocadinho aqui os ilhoses para vocês. Mas não se preocupa, quem não tem alicate e quem não tem o balancinho, eu vou mostrar para vocês como é que eu fazia antes de ter esse equipamento para colocar os ilhós. Depois de colocar os ilhós, o próximo passo eu vou reservar esses dois aqui. Quem conseguir fazer com EVA, pode ser aquele EVA mais grosso. Aí corta duas partes de EVA grosso, não necessita de cortar essas partes aqui que eu cortei para fazer uma forração no papelão. Cuidar sempre para cortar os pares, pessoal. Aqui eu cortei 4 partes, porque o meu papelão é fininho, mas se for um papelão grosso, pode ser só 2 partes para cada tênis. Eu cortei 4, porque eu vou fazer 2 na parte externa e 2 na parte interna. Então, já vou mostrar aqui como é que eu vou fazer. Como o papelão é fininho, eu vou colocar um pouco de cola aqui, vou juntar 2 partes para ele ficar mais firme.
Depois disso, vou pegar essa parte que eu vou fazer o forro, um pedacinho de tricoline, e vou passar cola aqui nessas beiradas. Vou passando e vou dobrando. Não faz mal se ela escapar um pouquinho para dentro, porque eu vou dobrar a beirada para dentro para poder fazer um acabamento bom. Eu coloco o dedo por baixo e vou empurrando para cima, depois dá uma leve puxadinha para ficar bem esticado aqui na parte de baixo. Lembrando, pessoal, que se vocês usarem o EVA grosso, dispensa todo esse trabalho aqui. Eu usei o papelão, que era o que eu tinha em casa, e eu gosto de usar assim esse reaproveitamento de material. Agora vamos para a montagem. Essa parte forradinha aqui vai ficar para dentro do tênis, essa parte aberta para baixo. E depois eu vou colar essa parte aqui para fazer o acabamento. Então, primeiro, vou acertar aqui a lingueta do tênis. Vou procurar cobrir bem essa parte da ponta aqui. Eu consigo ter mais ou menos uma visualização para fazer toda a parte redonda. Vou ficar marcando ali, segurando onde eu posicionei da primeira vez. E vai acertando ali. E por isso que é importante aquela costurinha que eu passei aqui, pessoal, porque daí une as duas partes do forro de fora. Na hora de colar, cola tudo junto. Agora eu vou pegar a parte do corpo, vou acertar aqui na pontinha, é só um meio centímetro que passa aqui pra dentro, ó. E ali do outro lado. Agora vamos colar. Já acertei aqui e lá, vou deixar lá marcado e vou começar por esse lado aqui. Pronto, e vai fazendo esse mesmo processo até chegar no final. Agora, nessa parte aqui, eu vou colocar no tecidinho em vez no solado, que daí termina a cola bem aonde eu preciso que ela termine. Colado aqui, agora eu colo a sola embaixo, que vai dar um acabamento e vai deixar mais grossinho aqui para depois a gente colar o EVA aqui na volta. Agora que eu já colei as duas partes, como vocês podem ver, dentro ele fica com acabamento como se tivesse uma palmilha, e aqui vai ser o solado. O que quer dizer que vocês podem botar qualquer cor de tecido aqui, ou até mesmo colar um EVA por fora, para fazer a sola do tênisinho. Já cortei uma tirinha de EVA branco de 1,5 cm e essa parte que vai na ponta do tênis, uma ponteirinha. Essa parte, para que ela se encaixe perfeitamente aqui e abrace o tênis, eu vou ter que dar uma aquecida nela com ferro com pouca caloria. Meu ferro aqui tá na temperatura 2, eu vou dar só uma passadinha, ele já fica mais maleável. Vou colocar aqui e modelar. Vou modelar com as mãos mesmo, para ficar mais arredondadinho. Pronto, depois de modeladinho aqui, agora a gente vai colar. A parte mais redondinha para cima e a mais reta para baixo. Vou colocar cola em toda essa frente aqui. Agora, a parte de cima, vou colocar aqui por dentro a cola. Vou colocar a mão aqui por dentro e vou apertando. Pronto, vou deixar ele aqui no cantinho. E essa tira de EVA que a gente cortou, ela vai por fora do tênis. Quem quiser pode fazer um risquinho nas duas beiradas ou um risquinho no meio para dar um detalhe. Agora eu vou começar aqui, ó. Quando a gente vê o recortezinho do tênis, a gente vê que tem uma parte mais arredondadinha que é que fica pra dentro. Então, eu vou começar pelo lado de dentro, procurar pegar bem essa beiradinha aqui da extremidade pra cobrir, fazer um acabamento legal aqui no nosso tênis. Tem que cuidar pra não colocar cola demais, que essa pistola grande, quando aperta, ela sai bastante cola. E aí, quando a gente vai colando aqui, apertando, essa cola vai extravasando pra fora. Mas então, vamos botar bem pouquinho. Chegando aqui no final, eu vejo mais ou menos ali onde a tira vai emendar com o outro pedaço. E recorto ali.
O bom do EVA é que ele dá uma trabalhada, ele dá uma esticadinha, uma modelada, né? Então, faltou, puxa ali um pouquinho e emenda. Para fazer o cadarço, eu vou usar 45 centímetros de fita de cetim 02 branca. Vou pegar a primeira pontinha aqui e vou dobrar ela. E vou tentando dar uma enrolada. E cuidar para não queimar os dedos, né? Cauteriza aqui a pontinha. Depois de acertar essas duas pontinhas aqui e cauterizar, eu vou dobrar no meio essa fitinha mimosa e vou fazer uma costurinha aqui até o final. Então, depois de costurado, vai ficar fininho assim, parecendo até um cadarço de verdade. Agora, para fazer sem ilhós, como é que a gente coloca um cadarço? Eu pego uma linha grossa, eu vou começar aqui por cima, para poder deixar a primeira ponta sobrando para cá, que vai ser onde a gente vai amarrar depois. Aí, vou cruzar ele aqui pro meio do outro lado, depois vou ir lá pra ponta do lado que eu iniciei, para ir fazendo sempre um zigue-zague. Agora, eu venho para esse lado de cá, por cima, né, seguindo a ordem de como eu fiz no início. Ó, esse aqui por cima também, igual tá o outro, né? Por cima, entro aqui no meio e vou sair aqui na outra ponta. Prontinho. Aqui eu já vejo o quanto que eu vou querer deixar. Eu vou deixar um pedaço bem grande, porque daí se sobrar, corta depois. O problema é se ficar pequeno. Dá pra fazer sem ilhós e vai ficar um tênis bem bonitinho igual. Tá aí, prontinho. Vamos passar para a próxima parte agora, que é a jaquetinha do Noah. Vou cortar duas partes, que são a parte da frente, e duas partes também da parte da frente, só que vão ser forro. Elas são do mesmo tamanho. Todas as partes do forro são do mesmo tamanho das partes externas. Então, são duas mangas de parte externa, duas de forro, uma da parte das costas, uma de forro e uma do tecido externo, e a golinha também, uma de jeans e uma do forro. Fiz um verdinho diferente para dar um realce ali na roupinha do Noah. Primeira parte, vamos separar o forro da parte externa, vamos costurar ombros, forro também, já vou acertar aqui, e ombros do forro. Vamos ali costurar os ombrinhos do forro e da parte externa, então. Agora, vamos abrir pro lado direito, vamos acertar as mangas da parte externa e as mangas do forro. Eu acerto aqui, organizo a costura para caber aqui dentro. Depois das mangas colocadas, eu vou pegar as duas partes de gola que eu fiz. Eu já passei a costura ali enquanto eu tava fechando a parte das mangas para adiantar, mas não tem segredo, direito com direito e costurinha de meio centímetro na volta. E vou costurar na parte externa. Vou passar uma costurinha fininha aqui embaixo antes para acertar as duas partes juntas. Para acertar a gola na parte externa, eu vou dobrar ela no meio e vou fazer um piquezinho aqui para marcar o meio. Vou fazer a mesma coisa com a parte do casaco. Vou acertar aqui as frentes, as costuras de ombro, e aqui na parte de trás eu vou fazer um piquezinho para acertar o meio da gola e o meio das costas. A parte que vai ficar para fora vai ser a do forro, então eu vou acertar o jeans da gola com o jeans do casaco, bem assim. Marco o meio aqui, colocar um alfinete para ele não sair da marcação, e mais dois alfinetes aqui na ponta. Só seguir reto aqui, ajeitando, e vou marcar o outro lado. A única coisa que eu vou conferir é se tá mais ou menos a mesma distância dessas pontas aqui, está sobrando a mesma medida, para não ficar uma gola feia depois. Vamos ver, acertamos aqui. Tá mais ou menos a mesma medida. Deixo as marcações e passo a costura aqui, nessa partezinha daqui até aqui, arrematando os dois cantos. Fiz conforme eu disse, não removi as marcações, cuidei só para a agulha não pegar no alfinete. Agora, eu vou remover os alfinetes. Ó, ficou, então, assim, a nossa golinha. Agora que vem o acabamento direito do casaco e casal direito do forro. Vou colocar, acertar aqui as costuras dos ombros, e vou colocar um alfinete aqui e na costura do ombro do outro lado também. Acertar a costura do ombro do forro com a costura do ombro da parte externa. Agora, eu vou passar uma costura da ponta
até aqui essa costura do ombro. E no outro lado, a mesma coisa. Costura do ombro, o finalzinho. Prontinho, costura feita até aqui. Essa parte aqui, que é a parte das costas do forro e as costas da parte externa, vou deixar aberto as duas, que vai ser por onde eu vou desvirar esse casaco. Agora a gente pega as duas mangas pela parte da bainha, forro e parte externa, acerta e bota um alfinetinho ali. Vamos unir as duas com uma costurinha do início até o fim da bainha. Prontinho, uni aqui as duas mangas de forro e da parte externa pela bainha. Agora eu vou separar os dois. Assim, não vão ficar mais um de frente para o outro. Forro para este lado e frente para este lado. E agora, vou desvirar de novo, pessoal, e mostrar de uma forma bem detalhada, para não ficar dúvidas. Porque parece que fica bem confuso, mas não é. É bem tranquilo de fazer. É só seguir as explicações que dá tudo certo. Foi assim que a gente fez, ó. Separamos. Botamos o forro por cima da parte externa, tá? E costuramos aqui, ó, a parte da gola. E costuramos as mangas. Agora, nós vamos separar essas duas partes. Botar uma para um lado, outra para o outro. Como é que nós vamos fazer isso? Dobra aqui as mangas pro lado avesso, porque é onde a gente vai costurar. Dobra aqui as mangas pra dentro. Vou até fazer uma marcação aqui na manga com o alfinete para ela... Aqui, onde se encontra parte de forro e parte externa pela bainha. Encontrei aqui a costura da manga também. Vou colocar um alfinete. Vou fazer a mesma coisa no outro lado. Ó, já desvirei, então, ó, ficou aqui, ó, forro todo para esse lado e parte externa toda para esse lado. Vou acertar as costuras aqui. Beirada da manga. Essa marcação aqui é só pra gente se achar e para as costuras não se repuxarem, não se desencontrarem. Ó, aqui no meio, embaixo do braço, ok, tá? Ah, faltou aqui, ó, faltou no braço, costura embaixo do braço da parte de fora. Vou marcar ela aqui também. Vou começar a costura aqui, ou no forro, tanto faz, só que essa aqui é lateral. Se vocês abrirem o casaco, vocês vão ver costas e frentes. Então, essa costura aqui é da lateral do casaco. Vou começar costurando por aqui, arremata e vai costurando toda a volta. Aí, vai chegar aqui no forro, eu continuo a costura, até chegar aqui no finalzinho do forro. Fazer essa costura dos dois lados. Aqui, e aqui também, aqui já tá marcado, já tá alfinetado, então não vai ter dificuldade nenhuma. Ó. Então, vamos para a máquina e passar essas costurinhas aqui. Fiz as costuras, agora vamos seguir para a próxima etapa para a gente fechar esse casaco aqui. Vou tentar abrir ele de várias formas para vocês conseguirem captar como é que foi feita a costura. De lateral e mangas. Agora sim nós vamos costurar forro na parte externa, virando para cá. Ó, deixo aberto pro lado direito, separo um para cá, outro para lá. Agora eu viro direito com direito. Coloco a manguinha aqui para cima. Nós vamos pegar dessa ponta aqui, onde eu fechei a gola, e só seguir até o outro lado. Não tem erro, ó. Costura aqui. Pode acertar essas costurinhas aqui do encontro de frente e costas da parte do forro com a parte da frente e botar um alfinetinho aqui, até para se guiar melhor na costura, tá? Fechamos, acertamos aqui e aqui. Agora aqui, ó, pessoal, não tem mistério. Botamos as mangas para cima, começa a costurar aqui, faz toda a volta e termina aqui. E a gente vai desvirar depois nessa aberturinha aqui na parte de trás da gola. Fechado já. Parte de frente, parte externa, com forro. Vou tirar aqui as marcações. Agora vocês vão ver como é que fica bonito esse casaquinho. Vamos desvirar aqui aquela parte da gola que a gente deixou sem costurar. Deixa eu arrumar um jeito melhor. Aqui vamos desvirar pela ponta de baixo do casaco. Ó, agora sim. Vamos com jeitinho, desvirando. Vou pegar o pincel para dar uma auxiliada aqui nesses cantinhos. Parece difícil, pessoal, mas é bem facinho, bem tranquilo de fazer esse casaco.
Depois que vocês pegam o jeito, ainda fica mais rápido. Dá um toque muito especial no trabalho da gente. Quando uma pessoa pega uma boneca tua, um boneco, e vê que tu fez um casaco forrado, eles veem o quanto a gente se dedica nesse trabalho, como a gente tem capricho, como a gente gosta do que a gente faz. Como vocês puderam ver, eu dei uma passadinha aqui para acertar essas costuras, ficar bem frisadinha. Eu prefiro não passar pesponto porque acho que perde um pouco assim da delicadeza desse tipo de modelinho. Agora eu vou dobrar aqui. Já passei aqui o ferro e dei uma dobrada para dentro nesse pedacinho, porque agora a gente vai passar uma costurinha aqui para fechar essa parte. O bom é que o acabamento fica todo escondido, porque não fica nas beiradas, nem na frente, fica atrás da gola, que fica atrás da cabeça do boneco e atrás do cabelo. Ninguém vai ver essas costurinhas aqui. Pronto, fechada aquela costura. Agora eu vou acertar mais ou menos a altura que eu quero colocar o botão. Vai ficar assim o casaquinho do Noah, pessoal. Eu vou botar o botão, vou deixar muito trespassado. Botar o botão aqui assim, fazer uma marquinha. Prontinho. Ainda depois que vestir no Noah, a gente pode dobrar aqui a manguinha para fazer um detalhe extra na roupinha dele. Então, jaquetinha pronta, tênis pronto, vamos ver como é que ele ficou com a roupa completa? Prontinho, pessoal, boneco Noah com a roupa completa. Vocês podem deixar a jaquetinha aberta para aparecer a camiseta de baixo e o macacão, ou também pode fechar aqui com o botãozinho, deixando ele com a jaquetinha mais social. O tênisinho já vamos calçar nele. Terminado o nosso boneco Noah, super fofo, super estiloso. Gostou? Deixa o like, deixa um comentário legal aí, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Vou deixar na descrição ali as orientações para adquirir o molde. Muito obrigada para quem assistiu o vídeo até o final e até a próxima aula.